Olha pessoal, fiz a bobina com 700 espiras. No cálculo poderia colocar até 730. Eu não quis... eu não estou nem lembrado certo, mas se eu não me engano é 730. Eu não quis fazer com 730 para não correr o risco de ficar muito apertado os canal para colocar. Mas teria cabido. Pelo espaço que eu vi que ficou aqui após colocar o isolantezinho, ficou show de bola. Teria cabido as 730. Mas eu fiz com 700. Aí fiz primeiro essa bobina principal para ver se realmente ia dar certo. Não ia ficar muito cheio esse canal ou vazio também. Se qualquer coisa vamos dizer que ficasse um pouco vazio, eu poderia estar aumentando um pouco na auxiliar. Mas não vai ser o caso não. Deixar com 700 mesmo, porque a auxiliar aqui geralmente é um pouco mais imprensado para fazer a colocação delas. Essas couberam show de bola. Tá aqui o terminal da primeira bobina. Não, no caso tá aqui a primeira bobina que eu coloquei. Terminal inicial dela. Fez o circuito lá por dentro do estator. Vai lá no outro lado, circula ali. Sobe aqui, faz o circuito todinho até que terminou a bobina aqui, veio. Passou, entrou no primeiro lado dessa bobina aqui, ó. Fez todo o circuito. Subiu aqui o final da bobina. O final dessa bobina, pula o início dessa. Entra no final dessa aqui do caso. Pulou o início dessa. Entrou no final aqui, ó. Faz todo o circuito por lá também, vai. Subiu, terminou aqui, ó. Terminou aqui o finalzinho dela. Terminou aí, sobe. Entra no início da próxima. Fez todo o circuito, foi lá embaixo, voltou, retornou aqui, fez todo esse circuito, finalizou aqui o cabinho dela. Que é minhas bobinas principal. Desse lado eu vou colocar o capacitor, tá vendo os fechamentos direita e esquerda. Aqui eu vou colocar capacitor e linha. Nesse daqui, ó. Tá vendo que eu coloquei minhas bobinas? O circuito aqui, ó. Tá todo feito aqui esse circuito. Sempre iniciando na frente e subindo aqui atrás. Foi o que finalizou aqui, ó. Iniciou aqui na frente. Terminou aqui. Esse lado aqui, eu vou fazer a bobina, essa bobina vai ser com tape. Esse lado aqui já vai ser os taper. Desse lado aqui eu vou ter o início do taper. Esse aqui será a velocidade 3, ó. Aqui junto com esse daqui, eu vou fechar o início do taper. Ou seja, o início da bobina auxiliar com o tape, eu vou iniciar aqui. Faço o fechamento dos dois, coloco o cabo aqui de velocidade 3. Faço o circuito da bobina no centro da bobina, mais ou menos o centro. Às vezes eu dou uma variaçãozinha para equilibrar a velocidade. Vamos dizer que eu fiz essa daqui, eu fiz no centro e achei que a velocidade 2 ficou longe demais da 3. Longe eu falo assim em questão de velocidade. Vamos dizer que ficou... A velocidade 3 e a 2 ficaram com as velocidades bastante distantes uma da outra. Ou seja, eu sempre estou velocidade 3, quando passa para 2, ficou lento demais a 2. Aí a próxima que eu faço, eu aproximo um pouco a quantidade de espiras. Ou seja, ao invés de colocar as espiras no centro, eu já volto do centro um pouquinho. Vamos dizer que aqui tinha, no caso aqui está 700 espiras, o centro seria 350. Eu não coloco o tape, no caso desse que eu falei aí, eu não coloco o tape nas 350, eu já coloco nas 300. Deixo as 50 para frente. Aí coloco mais, por exemplo, mais 300, que seria o que? 600, fecho o tape nas 600. Deixo ainda 100 dessa bobina. Ou em outra situação eu acrescento até o final da bobina. No máximo eu coloco o último tape no final da bobina. Nunca passar para essa próxima. Quem quiser se arriscar, faça. Se deu certo, show de bola. Mas eu nunca passo para essa próxima bobina. Para quê? Para não acontecer de quando eu estou alimentando aqui, ó. Meu linha com o capacitor aqui na principal. O capacitor mandando alimentação para auxiliar. E a auxiliar tá pegando energia em 3 bobinas. Não chega nem finalizar as 3. Já tem a união do tape. Tá alimentando poucas bobinas até o capacitor. 3 bobinas no caso. No caso do tape, como eu mato uma completa com o tape, eu já vou estar alimentando apenas 3 na auxiliar. Ou seja, no caso daqui, como tá com 700 espiras, eu vou estar alimentando aqui 700, com 700, 1400, 2100 espiras entre a entrada do capacitor e a velocidade 1. Ou seja, já perdi uma bobina dessa na questão da auxiliar. Essa bobina que faltou da auxiliar, ela junta com a principal, ó. O fechamento da minha principal vai estar aqui. Vai iniciar aqui o tape.
E quando eu estiver alimentando no final da bobina auxiliar, que no caso é o final do tape, a circulação de energia vai estar sendo o quê? Uma bobina da auxiliar mais essas 4 da principal, ó. Início da alimentação no capacitor e início direto na auxiliar, ó. Na principal no caso. Inicia direto na principal, faz o circuito todo da principal. Tá vendo? Se eu alimentar aqui, eu estou alimentando diretamente as 4 bobinas principal. Mas se eu, ao invés de alimentar aqui, que seria minha velocidade 3, alimentar a velocidade 1, que vai ser a alimentação lá no final da primeira bobina da auxiliar, eu vou estar aumentando essas 4 mais uma da auxiliar. Ou seja, 5 bobinas da principal vai estar somando aqui, ó. Ou seja, ao invés de ser 2.800 espiras, o conjunto dessas 4 bobinas, vai estar sendo 2.800 mais as 700 da auxiliar, que seria o quê? 3.500 espiras na principal, fazendo o circuito da principal. E apenas 2.100 da auxiliar, que são só 3. Uma foi somada para a principal. Ou seja, eu estou com poucas espiras na auxiliar. Aí tem a questão do capacitor. O capacitor dá aquela limitada, né? Também não vai ser a mesma corrente circulando na auxiliar em comparação à principal. Só que aí tem esse problema. Você, quanto mais adianta o tape, mais você vai diminuindo espiras da auxiliar e somando espiras para a principal. Chega um ponto, se você adiantar demais, vamos dizer que essa principal que vai estar vamos dizer, com a resistência ohmica bastante alta, circulando pouca corrente pela principal, no caso, circulando pouca corrente por essa bobina principal, e a corrente maior vai estar circulando pela auxiliar, porque quantidade de espiras pouca. Isso vai acontecer o que? Vamos dizer, quase que inverter a situação. A auxiliar vai estar trabalhando como a principal. Ou seja, a auxiliar vai ter menos resistência ohmica, apesar que o capacitor limite, mas ela vai estar, se você adiantar demais, chegar a um ponto da auxiliar tá fazendo o trabalho da principal. Por quê? Porque a principal vai estar com muitas espiras, resistência ohmica alta, a corrente vai estar achando um caminho mais fácil de circular pela auxiliar do que fazer todo o circuito da principal e, vamos dizer, somar mais uma bobina da auxiliar e ainda mais uma bobina da auxiliar se você, tipo, botar o tape na segunda. Um exemplo, tá entendendo? Isso aí é o que eu me refiro à questão de não passar o tape a partir da primeira bobina da auxiliar. A bobinadeira tá aqui. Vamos já fazer a auxiliar dela aí. Gostou? Pronto. Pronto, pessoal, aqui ó, tô fazendo a auxiliar, tá na espira número 350, a metade das 700. Eu vou fazer o tape aqui, ó, fechou aqui, tá vendo? Fechou o número da espira aqui, vou puxar a derivação do tape, puxo o fio aqui, faço essa volta aqui, ó, enlaço ele aqui, aqui vai ser minha velocidade 2. O início da bobina é a 3, aqui vai ser a 2. Fiz a derivação do tape. Não vou marcar nada aqui, como eu sei que é 2. No final da bobina que eu vou fazer a velocidade 1, aí eu faço... Deixa ele para cima aqui um pouco assim, ó. Aí eu faço um nozinho no final do fio, que é para mim lembrar que ali é o tape central, o final na verdade. Pronto, 700 espiras eu vou fechar agora. A 350 eu fiz um tape. Minha calculadora eu tinha invertido ali, que eu passei umas espiras um pouco aqui. Tá voltando para trás, vou ter que adiantar. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar 20 espiras aqui. Ó, 20 espiras mais... Eu tinha feito umas espiras aqui, a mais passei das 350, eu voltei um pouco aqui. Aí tava contando para trás a bicha. Agora ela vai contar para frente novamente. Voltei para 330. No caso eu vou deixar 20, como eu voltei 20 espiras. Deixa eu ver aqui, foi loucura na minha calculadora. Como eu voltei 20 espiras, no caso tinha 330. Passei 3 espiras aqui. Deixa eu botar aqui 333 mais uma. Mais uma. Para seguir a contagem, que eu estava contando para trás. Ó, 334. No caso eu vou fazer com 20 espiras a menos, porque eu contei 20 para trás. No caso eu vou fazer com 680, com as 20 atrás que eu voltei e fechei 700.
Tinha passado das 350. Fui iniciar o vídeo, tinha dado uma pausa e deixei nas 350, iniciei o vídeo e esqueci que era o ponto já do tape. Continuei as espiras, eu tive que voltar 40 espiras para trás para fazer o tape e continuar a contagem, né? Deu esse enganche aí, até na calculadora ali, eu errei na continuação, sabe, de contar para frente, estava contando era para trás. Mas não deu erro não, porque eu conferi aonde tinha parado, que era 350, voltou para 330, no caso eu adiantei novamente. Aqui eu vou diminuir 20 espiras no final. Já tem 20 espiras a mais na contagem que está mostrando a minha calculadora ali. Cada giro aqui na manivela que eu dou aqui é 5 giros ali na bobina ali. 630. 660. Fechar aqui 680. Já tinha feito 20, que a contagem que eu fiz voltando para trás, 680. Pronto, fechou aqui 680. Que eu faço a amarraçãozinha da bobina aí, para ela não sair de dentro do canal. Pernazinha de fio mesmo de um motor que eu tirei mais grossa habitual. Já uso para amarrar esse aqui. Não precisa apertar não, que é só para ele não soltar o fio, não fazer isso aqui que já está fazendo, passando de um canal para outro aqui da minha contagem. Ele ficar folgado aí, ele acontece isso. Como aqui é o final da bobina, as espiras finais que estavam sobrando, no esticar do fio eu resolvo essa bronca, esse detalhe dessa bronca aí. Lembrando que aqui finalizou a bobina, 700 espiras, vou fazer o tape final, tá vendo? Os outros tapes estão no mesmo final aqui da bobina, vou fazer o último tape, no caso aqui vai ser minha velocidade 1. Ó. Final das 700 espiras da primeira bobina. Esse aqui, como eu sei que é o da velocidade 1, vou dar um nozinho nele, para eu saber que é velocidade 1. Dou um nozinho no final do fio aqui. Pronto. Aqui eu tenho os 3 fios de alimentação das velocidades. Aqui eu já sei que o que está uma perna só, uma perna única, é o início da bobina, velocidade 3. O que está feito, as duas perninhas que é o tape, só que não tem nenhum nó, é velocidade 2. E o último que é o final, tem um nozinho do, eu já sei que aqui é o velocidade 1. Dá uma prendidazinha nele novamente, que nem o seguinte. Lanço ele para cá para não estar enganchando para ali. Parto para minha seguinte bobina. No caso aqui eu já vou fazer essa outra bobina aqui. Devia ter feito no lado. Eu vou colocar mais uma amarração só para segurança aqui. Devia ter colocado a amarração, na verdade, não lá no outro lado, mas nesse, que é onde está as conexões de uma bobina para outra aqui, ó. Para elas não estarem folgando a minha saída de uma bobina para iniciar na seguinte. Finalizei 700 nessa, vou começar agora mais 700 nessa aqui. Vou adiantar a minha calculadora, como eu tinha feito aqui, eu vou botar aqui 700 fechada. Deixar as 700, que foi a primeira bobina, mais tá em cima na chave aqui. Setecentos, primeira bobina 700 espiras mais uma. 701, 702 e vamos continuar a seguinte bobina. Eu vou até 1400, 700 mais 700, até finalizar 2800 as 4 bobinas. Aqui para frente não tem mais tape, aqui é só as bobinas final. No final dessa última bobina aqui, como mostrado anterior, é o meu capacitor e unha.
A união deles, a união do linha com a alimentação e a alimentação que o capacitor faz na auxiliar. Tá vendo o vídeo aí? Como é que tá saindo? Chegando a 900 espiras. Passamos das 900. Eu posso até puxar um pouco mais rápido essas bobinas, mas não arrisco, porque eu não sei o limite exato que essa chavezinha consegue me dar a contagem sem estar passando o dígito ali. Para evitar essa velocidade aqui, para mim tá ótima. 1020 espiras. Chegou nas 1100. Mil e 1200. Mil e 300 fechado aí. Lembrando, a segunda bobina é a soma das 700 mais as 700, vai até 1400. Temos 1400 espiras. Fazer mais uma amarração. O lado da amarração sempre é esse onde finaliza. Depois que eu tive esse problema que eu fiz no outro lado, eu tive que vir fazer a amarração de um lado do outro porque ficou soltando o lado que eu finalizei. Só para não espatifar as bobinas. Você soltar já aqui dentro que deixar ali, elas não soltar aqui e você perder espiras. A espira de uma bobina sai para outra. Derivou de uma para outra. Mais 700, 1400 com 700, vamos a 2100 agora. Tem meus fios aqui da amarração, estão quase batendo na chave aqui. Era que eu tinha dado uma parada para olhar o que era esse moído aqui. Mas tá, aqui tá ok. Vamos arrumar os 2100. E os 700 vão chegando.
Coloquei a forma de qualquer jeito na bobinadeira, ela tá dando uma trepidaçãozinha ali. Não coloquei bem alinhadazinha as formas. Como é manual, não é rotação alta, dá para relevar a trepidaçãozinha. Foi só a colocação, o parafusamento da forma nas hastes da bobinadeira aí. Chegando às 1800. Vamos já às 1900. Chegando às 2000. Chegou às 2000, mais 100. Partir para a última bobina. Lembrando, eu faço as 8 bobinas, as 4 principais e as 4 auxiliar, tudo junto, na mesma forma aqui. Só que eu fiz primeiro as principais e coloquei lá no estator, para mim me certificar se realmente ia caber, né? Como eu não estou usando o mesmo fio que estava no estator, aí eu fiquei meio receoso em colocar a quantidade de espira que eu calculei e findar que não coubesse, né? Mas deu show de bola. Os cálculos saíram perfeitos. Chegando aqui às 2100. 98, 99, 100. 2100 espiras. Fazer mais uma amarraçãozinha. E vamos à última bobina. Temos 2100. Essa última bobina vai fechar as 2800. Tá terminando aqui. 2200. Filma aqui a manivelazinha para ver aqui no vídeo aí. Ó, a rotaçãozinha que eu mexo aqui, ó. Bem devagarzinho. Cada giro desse aqui dá 5 ali, ó. Ali a bobinazinha lá, ó. A velocidade que tá. Estamos com 2350 espiras. Vamos até as 2800. 2400. Duas e 500. Duas mil e 600, vamos chegar. Chegou já. Vamos usar mais 200. Tem umas voltas aqui fora do cartão, não tem problema. Chegando às 2.700, mais 100 espiras e finaliza nossas bobinas auxiliar. 750.
2.806. Passou seis espiras, vou ter que voltá-las. Eu vou voltar aqui 6 espiras. Quando eu volto espiras eu faço isso. Menos 1. Vou voltar. As 2.800 justo. Volta mais uma e finaliza aqui, ó. Tinha passado 6 espiras aí na rotação que ia. Show de bola. Finalizado as bobinas auxiliar. Agora é colocar no estator, fechar e ver o funcionamento. Por enquanto o vídeo é até esse ponto aí. Depois eu faço uma continuação do vídeo testando o motor quando eu fechar ele. Por enquanto é só isso aí. Detalhe a ser observado aí. Observe que eu coloquei a principal. O meu cabo de entrada da principal, o início da bobina tá aqui, ó. Tá na direita da bobina, tá vendo? Tá vendo que ele tá no lado direito? O início da primeira bobina principal que eu coloquei, ó. Finalizou também na direita da última bobina. Só que a primeira bobina que eu coloquei foi essa. Coloquei a primeira, a segunda, a terceira e a última. Quando eu vou colocar minhas auxiliar, a primeira bobina que eu vou colocar aqui tem o tape, essa daqui, ó. Eu localizo na minha bobina do tape onde é que é a entrada das espiras. Tá aqui, ó. Esse terminal aqui é a entrada, ou seja, tá entrando no lado de cá, ó, tá vendo? Do jeito que essa bobina tá ali, eu já vou colocar ela no estator aqui, ó. Ela já tá na posição de eu trazer ela e jogar aqui dentro do estator. Vou colocar ela nessa ranhura aqui, ó. Entre... Não no meio entre a final e a início. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui a primeira bobina que eu coloquei. Iniciou aqui a entrada, ó. Vou colocar minha auxiliar nesse meio aqui. Entre a segunda e a primeira bobina. Eu coloco minha auxiliar, deixando o terminal de entrada dela desse lado de cá, ó. Lembrando isso aí, ó. O terminal de entrada dela ficando no lado de cá. E continuo, coloco a primeira, coloco a segunda, a terceira e a quarta bobina eu coloco aqui, que no caso esta última aí, que já tá a ponta dela aqui, ó. O fechamento dessa última lá vai ficar no meio dessa bobina aqui, ó, que é a primeira principal, ou seja, os fechamentos sempre vão ficando para a direita aqui, que nem no caso dessa, da principal ficou desse lado aqui, ó. Auxiliar quando eu colocar aqui nesses dois canal aqui, no caso vai ser esse e este. A saída da última bobina auxiliar vai ficar aqui, ó. Que vai ser aqui unida com esse meu linha aqui, ó. Cadê? Com esse meu linha aqui, ó. Vai unir a pernazinha da auxiliar. Capacitor e linha aqui. E a perna do capacitor liga para o auxiliar, que já vai alimentar meu auxiliar. A partir daqui, para fechar o circuito aqui, quando vai ser as alimentação das velocidades. Isso aqui para ele girar no sentido horário. Quando você jogar no estator, o fechamento desse estator é no fundo do motor, ou seja, atrás, né? Dá uma pausa mais nesse vídeo aqui. Talvez, provavelmente, continue já com ele fechado. Pronto, pessoal, tô aqui já com o motor feito as bobinas de colocação no estator. Aí eu tenho aqui meu lado aqui dos tape, os dois tape. Início da bobina, eu já início, lembrando da auxiliar, ó, a bobina que tá pela parte de dentro, ó, início. Eu já uni ela com o início da principal. Deixa eu ver se eu tenho uma visão melhor aqui. Tá aqui, ó. Início da bobina principal, ó. Tá vendo? Início da principal com o início da auxiliar. Aqui vai ser minha velocidade 3. A velocidade mais alta. Aí tem o tape, que é o que eu fiz com um nozinho aqui, que vai ser o velocidade 1, que é o final da bobina auxiliar, da primeira bobina. E tem o tape que não tem nó, que no caso é o tape central que eu fiz
nas 350 espiras, que vai ser velocidade 2. Tá vendo? Aqui não tem nó. Desse lado aqui, ó, esse fio aqui, veja, esse fio, deixa eu ver se dá para perceber. Pronto, aqui, ó. Perceba que esse fio aqui, ó, ele tá sendo o final da bobina auxiliar. A última bobina auxiliar que eu coloquei tá aqui. E essa é a primeira, que é a que tá os tapes, ó. Tá vendo? Essa bobina auxiliar, a primeira bobina que eu coloquei, tá os tapes, ó. Um tape, dois tapes e o início, o fio de início da bobina auxiliar. Assim como a principal, a auxiliar iniciou o cabo de fora, que eu deixei o cabo externo, o cabo da frente aqui, ó. A mesma coisa está aqui na minha bobina principal. O meu cabo da auxiliar tá, o cabozinho que tá para fazer ligação externa, tá na frente da bobina, ó. Na primeira bobina auxiliar, o cabo da frente é o cabo de entrada da alimentação da bobina. Vamos, a principal também, ó. O cabo de alimentação tá na frente da bobina, tá vendo? Principal, essa bobina aqui, ó. O cabo de saída, que é o externo, o inicial, tá aqui na frente. Fez o circuito. Minha segunda bobina principal, minha terceira, minha quarta. Oxe, já vem. Tá certo, a quarta a quarta e última, no caso. Ou seja, a primeira, segunda, terceira e quarta bobina principal. Aí na quarta bobina principal tá aqui o meu cabo de saída. Deixa eu olhar se é realmente a principal. Pronto. Meu cabo de saída da principal. Esse aqui vai ser o linha. Esse vai ser meu comum. Tá vendo? Meu linha. E uma das pernas do capacitor. A outra perna do capacitor vai mandar a alimentação para o último cabo de saída da minha auxiliar. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Ou seja, aqui é uma perna para o capacitor, que vai ser a entrada de alimentação do capacitor. E esse daqui é a alimentação do linha com o capacitor. Show de bola. Vou agora partir para a amarração aí e colocar em funcionamento para nós ver. Ok, pessoal. Fiz as amarração dos cabos já nas bobinas e tal. Eu vou agora ver se a resistência estão favorável, vamos dizer assim. Aqui é o cabo de alimentação de rede e os comandos do interruptorzinho. No caso é essa chavezinha que ele usa aqui, ó. Esse fio branco é o meu comum, ó. Como eu falei antes aqui, ó. O comum vem, sobe, passa um fusível térmico que tem dentro dessa proteção aqui, alimenta diretamente a perna do capacitor, sai nesse outro terminal aqui, ó. Esse terminalzinho de saída já liga diretamente a bobina principal. Essa perna aqui, ó, liga diretamente a bobina principal. Faz o circuito do capacitor, sai nesse fio verde aqui, liga a bobina auxiliar através do capacitor. Do outro lado aqui, nesse emaranhado aqui que tem aqui, temos aqui, por aqui pelos fechamentos já está bagunçado, ruim de ver. Vou mostrar pelo cabo aqui que eu mostrei antes. O cabo que tem um jump, que tem um nozinho que eu dei aqui, tá aqui o nó aqui próximo a essa solda, ó. Tá aqui o nó ainda, ó. Esse aqui é o de velocidade 1. O de velocidade 2 seria esse outro segundo jump aqui, que no caso é o cabo amarelo. E o de velocidade 3 é o cabo que não tem jump, que no caso está nesse fio vermelho aqui, ó. Fio vermelho não tem jump. Tem dois cabos no fio vermelho aqui no caso, só que aqui não é jump. Esses dois cabos é um terminal da principal, como eu falei antes, e o outro terminal da auxiliar, ou seja, a entrada da auxiliar e a entrada da principal. Esse fio vermelho. Aqui eu tenho velocidade 3, quando alimentado pelo fio vermelho. Deixa eu ver aqui a resistência única que esse motor está me batendo aqui. Tem o comum, que é o branco. Vamos pela velocidade 1, que é esse que tem um nozinho aqui, que no caso é o fio preto. Deixa eu ver aqui quantos ohms eu estou tendo na velocidade 1. Eu estou tendo 248 ohms na velocidade 1. Velocidade 2, o segundo cabo que tem o jump, ó. Center tape no caso. Center tape jump.
Cabo amarelo, segunda velocidade. Lembrando, a velocidade 1, nós tivemos 246 ohms, 248. A velocidade 2, o cabo amarelo, 219, ou seja, tivemos uma queda de 28 ohms. 219, 29, 39, 28 ohms. Velocidade 2, 219. E velocidade 3, que é o fio vermelho, a de menor resistência, ó, 194 ohms. Entre a velocidade 3 e a velocidade 2 eu tive mais uma queda de resistência de 25 ohms, tá vendo? 25 ohms de uma velocidade a outra e 28 da 2 para 1. Vamos agora a medição aqui, outra mediçãozinha básica aqui, a entrada da minha alimentação para a bobina auxiliar, que é através do capacitor aqui, que está aqui, ó. Vou conectar aqui a ponteira aqui. A bobina de velocidade 3, que é a velocidade mais longe da entrada do coisa aqui, ou seja, o final dessa bobina auxiliar, ó. Do início ao final da auxiliar eu tenho 203 ohms. Do início ao final da velocidade 2 vai ter um pouco menor de resistência, 178. E do início da auxiliar ao final, quer dizer, a velocidade 1, que é onde eu falei que tem uma bobina a menos, devido ao final do tape ser nas pilhas número 700 da primeira bobina, no caso, velocidade 1 é que vai, quer dizer, velocidade 1, o fio preto, é que vai me apresentar uma resistência menor, ó, velocidade 3, velocidade 1, fio preto, 152 ohms, tá vendo? Já tem uma resistência considerável baixa. Só que essa bobina aqui vai estar sendo alimentada quando tiver selecionado velocidade 1, tá aqui, ó. Vou alimentando aqui no terminal de velocidade 1. E a outra alimentação que entra pelo lado dessa auxiliar é a que passa pelo capacitor. O capacitor limita essa corrente na auxiliar. Se ele não limitasse, a resistência aqui estaria baixíssima, tá entendendo? Só que ele faz essa limitação, ou seja, aqui vai estar sendo alimentado através de capacitor. O capacitor limita essa corrente da auxiliar aqui. A maior resistência encontrada no motor vai ser essa aqui, ó. Início da auxiliar com o meu linha. Porque vai pegar toda a bobina auxiliar, vai fazer todo o circuito da principal chegar ao linha. Ó, 399 ohms. A resistência máxima encontrada nesse motor, ó, entre o final da auxiliar e o começo da alimentação, que é o linha, tá vendo? Que é início da bobina principal e início da bobina, cadê nosso linha? Tá aqui, início da bobina principal. A única alimentação que esse linha tá fazendo direto aqui é no capacitor e na bobina principal, tá vendo? Ou seja, ele pegou o início da bobina principal, fez todo o circuito da bobina principal, fez a conexão que eu tenho aqui no caso desse velocidade 3, ó. Conexão entre principal com auxiliar, fez o circuito da auxiliar e finalizou aqui, ó. Por isso essa resistência máxima entre o linha e o terminal da auxiliar que entra para o capacitor aqui, ó. 399 ohms. Vamos à velocidade 1. 149 ohms. 203. 177. Essa referência é com a entrada da auxiliar. A medição que eu, no caso de um teste, alguma coisa diagnóstica, é essa aqui. É meu linha com velocidade 3. No caso aqui é velocidade 1, que é a maior resistência que eu encontro na minha bobina, 248, sendo alimentada pelo linha. A maior resistência vai ser na velocidade 1. A segunda maior resistência vai ser no velocidade 2, que no caso é esse amarelo, 219. E no velocidade 1, a velocidade máxima, e a menor no vermelho, que é a minha velocidade 3, 195 ohms. Aqui, pelo valor único encontrado nesse motor, me diz que está show de bola a bobina. Agora vamos fechar ele, amarrar. Quer dizer, os fechamentos estão feitos. Vamos amarrar, colocar ele em funcionamento, fazer uma medidazinha básica aí de tensão na primeira vez que eu ligo ele. Sempre eu gosto de fazer isso. Tensão não, de corrente. Conferir a potência se está dentro do padrão que era a bobina original.
Um pouquinho a mais ou a menos é considerável. Vamos depois colocar em funcionamento, medir a corrente e mostrar aí como é que ficou aí. Olha aí, pessoal, estamos com o bicho aqui já montado. Tô com o meu alicate em perímetros ali, ó. 0,0 mA. Vamos ligar ele aqui na velocidade 3, que é a inicial, onde ele vai estar puxando maior corrente possível. Aqui o alicate na perímetro aí, ó. Medindo aí 380 mA na velocidade 3. Vamos para a velocidade 2. 380 na 3. 350. Oscilando para próximo para 340 na 2. Vamos passar para 1. Velocidade 1, 310 mA na velocidade 1. 310. Deu o máximo 380 na 3. 380 mA na velocidade 3. Ele não tem especificação de corrente máxima aqui na grade dele. Nem especificação de potência. Deixa eu ver aqui. Diâmetro, vazão, eficiência energética, metros cúbicos por centímetro em watts, não sei o que mais lá, e blá blá blá. Consumo de energia kWh mês. Não tem especificado a potência máxima dele não, de trabalho não. Mas ficou boa, ventilação boa. Jogando vento ali naquelas toalhas ali. Deixa eu dar uma mexida com ele para ele dar uma mexida para lá, ó. Ó. Porque aqui tá em campo aberto. Ficou show de bola.